Olá, olá, então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Aroma Voice, a voz da aromaterapia em Portugal. E hoje trazemos aqui um tema muito importante e cada vez mais importante, eu diria mesmo, que é a prevenção emocional. E o que é que será isto, não é? Já vamos perceber um bocadinho o que é isto. O que é que será isto de prevenir algumas emoções ou de prevenir-nos a nível emocional? Cada vez mais é importante nós percebermos que existem soluções que nos podem ajudar na prevenção de alguns estados emocionais menos bons, vamos chamar assim. E hoje vamos mesmo abordar tudo isto. E para falar sobre este tema, eu tinha que trazer aqui mais uma vez um super convidado. E quem é que eu trouxe? Trouxe a Sara Carriço, que está aqui hoje comigo, que é aromaterapeuta e que tem aqui um grande interesse por esta área emocional e que trabalha imenso esta área com os seus clientes. E hoje vamos mesmo debruçar-nos aqui sobre este tema, não é, Sara? Então, É Sara, isso. muito boa noite. Boa Queres noite. só apresentar-te para te conhecermos melhor? Sim. Primeiro, obrigada por me convidares. É sempre um prazer estar contigo e estar a participar neste tipo de temas que são tão importantes e que a mim me tocam muito. Eu sou Sara, eu tenho 44 anos, tenho dois filhos, um deles já adulto, e pronto. E também Não é? Não deixa de ser filho. mas já é adulta, não é? Pronto, já está noutro nível diferente do mais novo. Eu comecei com a aromaterapia há cerca de 2 anos. Depois, em contacto com a Liliana, acabei por fazer alguns cursos e posteriormente tirei a certificação no IPA, não é? E continuo, além disso, a estudar e a trabalhar sobre este tema que são as emoções e que são é muito importante nós termos consciência desta parte emocional, o quanto nos pode afetar e que muitas vezes a parte física que se revela, não é? Os sintomas físicos têm proveniência emocional. E é muito importante as pessoas terem essa consciência. Sem essa consciência, por exemplo, é difícil nós termos um problema físico que pode acalmar durante uns tempos e depois voltar a revelar-se porque não está a parte emocional tratada ou equilibrada. Sem dúvida, é mesmo isso, não é? É que termos um bocadinho esta consciência, que eu noto muitas das vezes, e tu que também trabalhas muito esta área, de certeza que terás aqui a mesma opinião, eu noto muitas das vezes que os nossos clientes acabam por não ter muita consciência de que determinados problemas que sentem a nível físico poderá ter uma origem emocional. E a verdade é que quando nós começamos a utilizar óleos essenciais, a aromaterapia, que vai sempre ter aqui esta ação emocional e física, vamos conseguir muito rapidamente ajudá-los, não é? Começamos muitas das vezes por um lado e acabamos no outro, de alguma forma, vamos alterando aqui todo o tratamento, por assim dizer, deste cliente, mas a realidade é que existe ali uma ação muito direta a nível físico, mas também a nível emocional. E aqui torna-se muito mais fácil para os nossos clientes perceberem e terem esta consciência que, se calhar, de facto, aquele problema não era só físico, não era só o meu corpo que estava aqui a demonstrar qualquer tipo de problema. Se calhar, antes disso, eu já tinha aqui algo que estava a ser trabalhado emocionalmente que veio agora apenas sair, não é? Veio revelar-se, por assim dizer, através do meu corpo, através da minha pele, na maior parte das vezes. Portanto, existe aqui muito esta inconsciência às vezes. Notas isto também, Sara? Não é só inconsciência, é também a parte ainda é um estigma muito grande falarmos da parte emocional. Para as mulheres, é verdade que se torna mais fácil de falar. Com os homens, eu deparo-me com muita dificuldade em conseguir obter reações e perceber que tipo de sentimentos é que estão envolvidos pronto, no problema ou na situação que o cliente pode ter, e isto é uma coisa que é generalizada. As pessoas têm muito receio de falar sobre as emoções,
têm muito receio de passarem aos outros que estão frágeis ou que precisam de ajuda. Não se abrem, não falam, não partilham, e é principalmente isso que eu noto durante os aconselhamentos. São essas dificuldades, e é o que nos leva às vezes mais tempo a conseguirmos obter resultados verdadeiramente positivos, é porque temos que andar, temos que acompanhar e temos que tentar, como tu dizias há bocado, escavar para chegarmos ao fundo da questão. Às vezes é ler entre linhas, não é? Às vezes é fazer uma pergunta muito simples, muito banal, mas conseguir compreender a resposta e a origem daquele problema que a pessoa nem sabe que está a transmitir. Temos que ter, temos que ter muita atenção à reação da pessoa. Se conseguirmos avaliar mesmo a nível corporal, a nível de postura, percebermos se a pessoa ficou nervosa, se o olhar se afasta o olhar, se não afasta, se começa-se a sentir emocionado ou não, tudo isso nos ajuda a conseguirmos fazer essa avaliação. Temos que ter muito cuidado, como é óbvio, a falarmos com o cliente, porque não queremos, para já não o queremos afastar, não queremos nos impor ou tentar intrometer-nos, digamos assim, na vida particular da pessoa. Temos que lhe dar a entender que aquilo que ele sente pode ser a razão do problema, não é? Pronto, e essa parte é difícil de gerir, por vezes é muito difícil de gerir, mas com tempo e com paciência e com falar, principalmente, sermos abertos, falarmos com o coração, que é o que eu costumo dizer, sentirmos a empatia com o cliente é fundamental. É fundamental, e só assim é que nós conseguimos chegar à maior parte dos problemas e das causas desses problemas. Sim, sim, sim. E a ouvir e compreender aquilo que nos estão a dizer, sem julgamentos e Sem respeitando qualquer também, tipo de crítica, respeitando exatamente. também o nosso cliente, não é? Porque também é importante respeitar quando ele quer ou não falar de determinado assunto. Muitas das vezes, lá está, Exatamente. como eu também estava a dizer há bocadinho, às vezes nós começamos por uma pontinha e acabamos na outra, porque não conseguiríamos começar a tratar pelo final, porque na realidade aquele cliente não estaria ainda preparado nem disposto a tratar aquela causa logo ali no início. Então, muitas das vezes temos que começar por pequeninas causas e vamos aqui levantando este véu. O próprio cliente vai ganhando esta consciência, vai percebendo que é por ali o caminho. E vamos aos bocadinhos chegando até à causa, vamos aqui libertando algumas pedrinhas para conseguir de facto desbloquear aquela necessidade, não é? Que possa existir ali naquele momento. Exato. Isso Eu acho efetivamente. muito importante também as pessoas perceberem que não estão sozinhas, que as situações sim acontecem, nós não queremos de modo algum achar que nós sabemos o que é que o cliente está a sentir, não, cada um tem os seus sentimentos e nós não nos podemos nem conseguimos nos colocar na, no outra, Na pele pronto, dele. no outro lado, na outra pessoa, mas o cliente tem que perceber que também já nos aconteceu algum tipo de situação, e que ao falarmos dela, por mais que nos custe, foi o que nos ajudou a conseguirmos ultrapassar. E comigo também aconteceu a mesma coisa, e é isso que eu tento fazer para as pessoas perceber que se não fosse eu conseguir abrir, conversar, falar, ter alguém ao meu lado com que eu pudesse me exprimir, dizer o que é que sentia, deitar cá para fora tudo aquilo que se passava, eu não tinha conseguido, e eu não digo ultrapassar, porque, por exemplo,
há situações que não são ultrapassáveis, mas pelo menos conseguirmos equilibrar ou sabermos como é que nos havemos de equilibrar quando há alguma coisa que despoleta aquele tipo de sentimento. Sem dúvida, não é? Aqui o saber lidar com vai ajudar bastante e o falar ajuda imenso, não é? É muito aquela questão que às vezes as pessoas, quando vão ao psicólogo, que não é o nosso caso, mas quando vão ao psicólogo que entendem que, mas eu vou lá e só estou a falar, mas na realidade aquele falar dá aqui esta tomada de consciência de muitas situações e começamos a falar. As pessoas não têm muitas vezes a noção porque são elas próprias que falam e são elas próprias que estão com o problema e não conseguem ter essa avaliação. Mas quando nós conseguimos ver isto lá de fora, conseguimos perceber que as pessoas começam com um tipo de discurso e na maior parte das vezes já terminam com outro tipo de discurso, já terminam a ter alguma compreensão sobre as situações e esta compreensão vai-lhes permitir também entrar em ação e agir e querer de alguma forma mudar aquilo que de facto não está bem, não é? E sem dúvida alguma que o falar, o permitir que as pessoas possam aqui de alguma forma exteriorizar tudo aquilo que estão a sentir ou aquilo que têm consciência que estão a sentir ainda naquele momento, pode ajudar então a chegar aqui a uma forma de utilização da aromaterapia que as possa ajudar efetivamente naquela solução, naquela situação em específico, não é? Claro. E Sara, há bocadinho, antes mesmo de começarmos a gravar, estávamos a falar um bocadinho rapidamente, só mesmo sobre aqui estas questões de o que é importante prevenir neste momento, depois de termos passado, ainda não terminamos uma pandemia, a realidade é que ainda não sabemos se já está terminada ou não, não é? Mas a realidade é que passamos por isto já há quase 2 anos e a verdade é que isto ainda tem aqui muitas repercussões na nossa sociedade, em nós mesmos e em todas as pessoas. Estamos quase a chegar à época natalícia e começa aqui a juntar-se muitas emoções, muitos sentimentos que muitas das vezes podem aqui de alguma forma serem trabalhados através da aromaterapia. E estávamos mesmo a falar nisso antes de começar aqui, assim, muito rapidamente, a nossa gravação. E em relação a isto, o que é que nos podes dizer aqui em relação a isto? O que é que achas que é importante neste momento? O que é que podes partilhar connosco? Eu acho que o importante neste momento é as pessoas começarem a ter consciência de que é uma época difícil e a partir daí começarem a tentar prevenir e conseguir equilibrar as emoções o mais possível, seja com a ajuda da aromaterapia, seja com outras terapias complementares que são muito importantes, mas que nós, como aromaterapeutas, que conseguimos ajudá-los, aconselhá-los na utilização em determinadas situações, determinadas alturas do dia, porque as emoções vão variando muito. E nós conseguimos fazer isso para que comecem já esse tipo de prevenção. A maior parte das pessoas sabe onde é que vai parar, sabe que vai voltar, porque é um ciclo vicioso, mas temos que tentar também ali quebrá-lo um bocado. E daí a prevenção neste tipo de situações, que é muito importante. Estamos a chegar, além de estarmos no outono, estamos quase a chegar ao inverno, começamos aqui uma altura de doenças que faz com que as pessoas se assustem mais também devido ao vírus que ainda anda por aí, não é? Há outras pessoas que, por estarem sozinhas, esta altura em que é noite durante mais tempo, é das piores alturas do ano, não é? E as pessoas começam a pensar, já se começa a ver as decorações natalícias, as vendas nas lojas, e as pessoas já começam ali a sentir aquela solidão, aquela falta de algo que lhes aqueça o coração e começam-se a sentir bastante, bastante deprimidas. E nós sabemos que estas alturas são muito complicadas para muitas pessoas.
É verdade, para muitas pessoas são de facto aqui épocas excelentes, não é? São épocas de muita felicidade, mas a verdade é que existem muitas pessoas isoladas ainda, existem muitas pessoas que têm famílias muito pequenas e que já se encontram isoladas por não terem familiares próximos, existem pessoas que simplesmente não, pronto, não festejam e sentem aqui de alguma forma este rebuliço interior em relação a tudo isto, não é? Em relação a tudo aquilo que é idealizado ou que um dia foi idealizado e que hoje não se cumpre. E isto pode de facto despertar aqui imensos sentimentos, imensas emoções contraditórias e que muitas das vezes nós podemos de alguma forma antecipar e poder aqui também perceber, ok, o que é que eu poderei fazer para minimizar tudo isto, não é? Na realidade, Exato. é para que eu não me sinta assim. Se é um estado em que nós não nos sentimos bem, por que não prevenir, não é? Por que não evitar chegar àquele ponto, evitar chegar àquela sensação de frustração, de tristeza, tristeza profunda, depressão mesmo, que muitas Mesmo. pessoas entram nesta fase, embora isto possa acontecer o ano todo, como é óbvio, não é? Infelizmente, a incidência das depressões é cada vez maior, seja em idades cada vez mais novas, mas na população em geral, e a realidade é que a pandemia também não veio ajudar nesse sentido, porque ainda levou com que as pessoas a nível emocional ficassem de alguma forma um bocadinho mais debilitadas, e a verdade é que ainda existe toda esta questão agora destas festas que se aproximam, que ainda toda esta pressão social que existe, em que é tudo muito perfeito, o mundo lá fora, não é? E isto na juventude é o que se vê muito, que estão em contacto permanente com a perfeição nas redes sociais, quando na realidade aquilo não acontece na vida real, não é? E Exato. chega a esta altura do ano, se calhar às vezes vemos 500 mil fotos de alguém que nós até seguimos nas redes sociais com imensa felicidade e na realidade naquele momento se calhar também está sozinho e também está a passar pelo mesmo que nós, que temos famílias mais pequenas ou que por algum motivo não podemos estar junto dos nossos. E isto torna-se aqui um ciclo bastante vicioso, como tu estavas a dizer há bocadinho. Queres nos dar aqui algumas dicas de como é que podemos, de alguma forma, utilizar a aromaterapia aqui para prevenir este tipo de emoções que possamos ter neste sentido, não é? Não dizemos como prevenir ficar feliz, não é essa a questão, é como prevenir mesmo aqui entrar em estados Não depressivos, em entrar. estados de Exato. frustração, em estados que nos levem de facto a sentirmos mal connosco mesmo, muitas das vezes, e situações às vezes até mais graves do que isso, não é? Claro. Queres dar aqui Eu, para mim, e nós sabemos que os cítricos são essenciais para nos manter com animados e dar-nos um bocadinho de alegria. São muito importantes. Os cítricos devem sempre fazer parte de qualquer tipo de situação que envolva a emoção, a baixa autoestima, a nível mental, não é? Mesmo as pessoas que têm problemas a nível de neurológico, também é importante a parte dos cítricos e também as raízes, as árvores, tudo o que nos ajuda a ter os pés bem assentes na terra, para nós conseguirmos estar controlados, para nós termos um bocadinho mais de controle na nossa mente, nas nossas emoções. Eu acho muito importante. A bergamota é sempre, dos digamos cítricos, não que é? é Vem sempre a bergamota, não é? sempre a bergamota, mas nós temos outras opções que são excepcionais, porque a laranja selvagem também é ótima para isso, a tangerina, que é uma coisa maravilhosa para as crianças, para ajudá-las a manter um bocadinho mais calmas, mas ao mesmo tempo não perdem o bom humor, digamos assim, não é? Mesmo para os idosos que estão nos lares, a tangerina, junto com o incenso, são muito boas dicas para quem já sofre de alguns problemas também a nível mental. A bergamota e o incenso são uma boa combinação para quem precisa de estímulo a nível cerebral.
Como nós sabemos, o incenso ajuda na parte celular, principalmente a nível cerebral também, e a bergamota porque estimula, não é? Estimula e dá ânimo, e o que as pessoas nesta altura precisam mais. Essas são dicas que fazem parte e que são fundamentais para esta altura. Sem dúvida alguma, não. Os nossos cítricos são aqueles raios de sol que nos fazem falta em dias de Sim, inverno, não é? O bergamota é o chamado o sol dentro do frasco, porque é mesmo isso. É mesmo nós abrirmos o frasco, inalarmos e parece que de repente estamos a sentir o sol a entrar por nós, porque é como quando estamos no verão e procuramos o sol, ou mesmo que seja no verão, no inverno, também quando há sempre um raio de sol, lá vamos nós procurar o sol, porque é quentinho, mas também porque nos exato. dá aqui toda esta energia. E a verdade é que os cítricos também têm este grande fator de nos poderem motivar, nos poderem alegrar, de nos poderem dar aqui boas energias, o bom humor, e isto é preciso, não é? Na realidade, é poder aqui equilibrar. Já sabemos que a situação geral, pandémica, não é propriamente o mais alegre do mundo, não é? Então, se nós podemos ter aqui algo que nos motive ter aqui dias mais felizes, que nos dê bom humor, não é? Eu também costumo dizer muitas vezes que os cítricos são os óleos essenciais dos convidados, porque sempre que há convidados, sabe também ter um óleo essencial cítrico, Exatamente. não é? Damos por É nós, mesmo. estamos todos alegres, estamos todos a sorrir, estamos todos a falar, e isto é mesmo muito importante. E mesmo quando estamos sozinhos, também podemos beneficiar disto, não é? O incenso também que tu falaste, um excelente equilibrante a nível energético também, vai equilibrar as nossas energias, vai equilibrar a nossa vibração, vai equilibrar as nossas células também, vai regenerar. Portanto, vai ser aqui de facto uma lufada de ar fresco para o nosso dia a dia, para as nossas células, mas também para as nossas energias, que também é muito importante. Portanto, deste aqui algumas dicas de facto muito importantes. E os cítricos, sim, esta família, não é? Esta família de óleos essenciais fantástica, podemos usar. Também deste o exemplo das raízes. Ora, as raízes e as madeiras são muito importantes porque nos ajudam a enraizar, não é? São raízes, ajudam-nos também a centrar, a ter os pés assentes na terra. O vetiver é um dos óleos mais utilizados para esse tipo de situação, sendo também um dos óleos muito utilizado para quem sofre de hiperatividade. Tem já há vários estudos com a parte do vetiver a ser utilizado. Temos também o cedro, também é muito, muito importante. E depois também para a outra parte, a parte da calma, do conforto emocional, da autoestima, do amor próprio, temos os florais. Entre eles, eu normalmente destaco o Ylang Ylang anda comigo na bolsa, para mim tem poderes, seja a nível emocional, seja também a nível físico, visto que também é muito bom para equilibrar o batimento cardíaco. A rosa, a nossa rosa, que embora seja um dos óleos essenciais que nos custa mais a comprar, verdade seja dita, mas é daqueles que vale aquilo que custa É verdade. e que nos trabalha de uma maneira muito ampla. Pode ser utilizado em imensas situações. O amor próprio, como nós falamos, mesmo a aceitação, a nível em certas situações, seja de luto, também é muito utilizado em cuidados paliativos, já é muito utilizado não só para o próprio doente, mas também para a família, e ajuda mesmo a nível de passagem, digamos assim,
por momentos difíceis que nós sabemos que estão a chegar e a aceitar os acontecimentos que vêm e que as pessoas não conseguem controlar. Pronto. Sem dúvida. Eu acho isso muito importante. E então são dicas, há imensas coisas. O louro, por exemplo, é um óleo essencial que eu tenho andado com ele sempre. Eu considero vamos falar, o louro, não é? As pessoas que são laureadas, é aquilo que nós costumamos dizer, é um óleo que nos ajuda a exprimir-nos, A ter força. a ter força e ter mesmo o vou conseguir, já lá está como se já tivesse feito, pronto. Posso dizer que há imensas coisas que eu antes não conseguia fazer e que o louro, eu costumo juntar o louro com o cardamomo, acho que são dois óleos que combinam muito bem e que nos ajudam mesmo a exprimir-nos, a deitar-nos cá para fora o que sentimos e a sentir-nos bem connosco próprios. É A ir, nível emocional são muito, muito bons. sim, sim, o louro é o óleo da glória, não é? Antigamente, pronto, dita a história, não é? Que César utilizava o louro, a coroa do louro, para poder ganhar tudo aquilo onde se envolvia, não é? E de facto é mesmo isto, o louro é muito aquele óleo de vais com medo, mas vais, não é? Exato. Com medo ou não, nós vamos na mesma, e por isso é que sentes também muito essa questão de, às vezes, de desbloquear situações que tu achavas que nunca seria possível, não é? E na realidade avanças e consegues ter essa É dos que anda sempre comigo. Atualmente é daqueles que anda sempre comigo, é esta combinação do louro e do cardamomo que me tem ajudado em imensas situações que eu antes não conseguia sequer pensar nelas e que agora consigo facilmente ultrapassá-las sem tanto receio, sem tanta apreensão sobre o que é que se vai passar, se eu vou conseguir isto, se vou conseguir aquilo. Não, eu vou conseguir, eu faço e consigo. Pronto, e então acho muito importante também. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E foi também uma excelente dica que deixaste aqui também em relação ao louro, porque de facto é um óleo essencial que nos dá mesmo isso, dá-nos mesmo aqui a força de avançar. Temos os cítricos, como falamos, que são óleos que dão muita motivação, as raízes que nos enraizam e que nos centram em nós mesmos, que ficamos focados em nós também, não é o esquecer o outro, mas é o foco em nós, a preocupar-nos em nós mesmos também, que isso é importante, não é? Temos que nos preocupar connosco mesmos. As madeiras, que tu também falaste, também tem muito esta sustentação, não é? É a raiz, se nós fizermos aqui uma transposição para as árvores, é a raiz que sustenta a árvore na terra, que continua a mantê-la viva, portanto é isto que este óleo essencial vai fazer em nós, o tronco vai permanecer equilibrado, não é? E é isto que estes óleos essenciais também vão fazer em nós. Temos o caso das flores, a flor vai ser aquilo que vai permitir ter novamente fruto, portanto vai ser aquilo que vai permitir renascer, por assim dizer, não é? Na realidade. Então isto também vai ter este efeito em nós, as flores também vão ter este efeito, o óleo essencial das flores, então, tendo em conta toda a concentração que temos num frasquinho tão pequenino como o caso da rosa, não é? Porque quando vamos ver em que são precisas 4 toneladas aproximadamente de pétalas de rosa para ter 1 litro de óleo essencial, exato. Pronto, nós conseguimos perceber aqui a concentração que temos dentro deste frasco, não é? E a realidade é que isto depois também nos vai ajudar. Se nós olharmos aqui para as plantas desta forma, nós vamos conseguir perceber como é que elas vão atuar em nós. E na realidade é muito isto, não é? O caso dos cítricos é a casca que protege, porque os óleos essenciais cítricos, a maioria provém da casca, vão proteger aqui o fruto. Portanto, é isto também que o cítrico vai fazer em nós, vai nos dar motivação para nos protegermos também e para vivermos melhor. Então, na realidade existe aqui uma ligação, não é? E quando nós olhamos para isto conseguimos perceber de uma forma muito simples como é que podemos usar os óleos essenciais para nos ajudar, não é? A medicina tradicional chinesa tem essas ligações todas, não é?
consegue analisar a nível da emoção e o que é que o próprio óleo trabalha, consegue chegar a tudo, seja mesmo aos órgãos, seja à parte emocional, eles conseguem fazer essa ligação toda, não é? Mesmo a nível de elemento terra, elemento fogo e tudo mais, é uma das partes ótimas de complementar, por exemplo, a aromaterapia com a medicina tradicional chinesa e Sem dúvida outras alguma. situações. Sim, sim, aromaterapia, eu acho que é das terapias que é mais possível de combinar e adaptar a tantas terapias, porque na realidade vai trazer aqui tantos benefícios em todas elas. Até hoje não encontrei uma terapia que não fosse possível conjugar com a aromaterapia, porque de facto existe mesmo aqui este potencial, enquanto que com outras às vezes isso não acontece. Mas a verdade é que com a aromaterapia nós temos mesmo esta verdadeira transformação que os óleos essenciais podem trazer a todas as outras técnicas que possam ser aplicadas. E E, mesmo a medicina convencional, cada vez mais, e eu já ouvi testemunhos de vários médicos, e há mesmo, tenho clientes que são acompanhados por médicos e que nós falamos sobre o assunto, avaliamos a situação, eles falam com o médico sobre os óleos essenciais e o que é que estão a fazer para complementar, tendo em conta a medicação que estão a fazer e os problemas que têm, as doenças, sejam crónicas ou não, e a medicação que está a ser feita, para o próprio médico avaliar se há evolução no caso. A nível de psiquiatria também funciona muito bem, tem que ser, claro, feito este nosso aconselhamento, de preferência em conjunto com o médico que está a acompanhar, mas eu já tive casos em que o próprio médico diz, não, se está a fazer se está a utilizar esses óleos em complemento com a medicação que não faz diferença, não tem contraindicações, avaliando os casos, não é? Caso a caso, e se está a sentir os resultados, é para continuar. É para continuar. se funciona, Exatamente, pessoas com problemas seja a nível de vícios, seja a nível de sono, que é uma das coisas muito importantes para nós nos sentirmos bem a nível emocional, não é? Nós conseguirmos descansar, é importantíssimo, e quando nós não descansamos, seja por termos dores, ou seja mesmo pela parte emocional, a cabeça que não deixa, por situações que temos, seja traumas, seja outro tipo de situações, o descanso é essencial. Pronto. E tudo isto, os óleos essenciais podem ajudar em complemento com outras coisas, seja isto é conforme as pessoas aquilo que gostam mais de fazer, algumas com exercício físico, uma caminhada, uma ida ao café com os amigos, sair de casa, que é muito importante, para quem passa horas em casa, que é o caso das pessoas mais velhas, é preciso sair. As pessoas que gostam de fazer exercício físico é uma das coisas que ajuda muito a nível de cabeça, ajuda a libertar as emoções e ajuda-nos a sentir-nos equilibrados também muito emocionalmente, e depois outras coisas pequenas que às vezes nós não pensamos nelas, mas que nos podem fazer muita diferença. A meditação é uma delas, o simples facto de estarmos em contacto com a natureza, por exemplo, é outra delas, não é? Ou seja, nós temos que procurar em nós o que é que nós gostamos de fazer e o que é que nós achamos que nos faz falta, e fazermos, seja esse sacrifício, seja o que for, para nós conseguirmos complementar, para nós conseguirmos melhorar e equilibrar emocionalmente.
e tudo isto junto com os óleos essenciais é fundamental. É mesmo, não é? É mesmo aqui fundamental juntar tudo isto, porque Tudo, não esquecer nenhuma das peças do puzzle, mas quando nenhuma. nós completamos o puzzle e nós lhe juntamos aqui os óleos essenciais, vamos potenciar tudo o resto. Vamos ter mais energia para fazer as nossas caminhadas, vamos ter mais motivação, vamos ter maior amor próprio, vamos acreditar mais em nós, vamos acreditar que somos capazes, vamos ter aqui tudo isto potenciado, e isto é fantástico, não é? Poder ter aqui este boost, este extra, que nos vai ajudar a tudo aquilo que nós já temos consciência e que nos pode ajudar também. E acaba por ser um ciclo positivo, não é? Nós há bocado estávamos a falar no ciclo, mas a nível negativo, mas depois tudo isto torna-se num ciclo, mas positivo. E cada vez mais uma coisa vai trazendo a outra e vai nos ajudar. Não podemos dizer assim, vai ser sempre para melhor. Há sempre situações que nos vão surgindo ao longo da vida que a todos, não há ninguém que não tenha. Cada um tem o seu, como eu costumo dizer, cada um carrega a sua cruz, não é? Mas há sempre situações que acontecem e que nos fazem ir abaixo, mas nós temos que fazer, e o mais rápido que atuarmos, melhor conseguimos ultrapassar esses problemas, não é? Nós temos que ter consciência que estas situações acontecem. Eu, por exemplo, eu digo assim, quem teve depressão uma vez nunca deixa de ter depressão. É sempre uma pessoa com depressão. A depressão pode estar um bocadinho mais, digamos assim, mais recatada, mais escondida, mas depois há sempre certas coisas que podem fazer com que ela volte a aparecer, a despertar. E nós temos que ter isso em consciência, daí termos que perceber que quando nos surgem situações que nós sabemos à partida, seja que nos causam medo, ansiedade, frustração, raiva, temos que trabalhar imediatamente nelas. Temos que usar as ferramentas que temos ou pedir ajuda a quem sabe usar essas ferramentas, não é? Para podermos atuar e para não entrarmos novamente no ciclo negativo. É mesmo isso, e como todos os ciclos que existem, isto é quase como um tornado. Quando nós, é difícil às vezes entrar, mas quando nós entramos, a força da centrifugação leva-nos a cada vez melhorar mais, não é? E se nós entramos num ciclo vicioso, que são aqui os negativos, cada vez vai ser pior. É aquela, depois entramos naquela de não há duas sem três, não há três sem quatro, não há quatro sem cinco e por aí em diante, Sim. não é? Porque na realidade tudo o que nos acontece, de alguma forma, acaba por ser aqui um bocadinho negativo, ou entramos nesta esfera negativa. Quando nós começamos a entrar na esfera positiva, nos ciclos virtuosos, começamos a cada vez estar melhor, cada vez nos sentimos melhor, cada vez nos sentimos mais animados, mais motivados, porque de facto é mesmo isto que acontece, é mesmo um ciclo virtuoso que o bom leva ao bom. Não podemos tentar que exista aqui uma continuar no mal que leva ao mal, porque isso não vai ser positivo de forma nenhuma, Para já não é? vamos estar a puxar cada vez mais o negativo, não é? Nós já sabemos que a parte do pensamento positivo, as afirmações positivas, nós transformarmos o não que está na frase, retirarmos o não consigo, nem que seja eu vou tentar, eu vou fazer, não é? Isso ajuda-nos muito. E há outra coisa que eu há pouco não referi, mas para quem tem problemas em expressar aquilo que sente, mesmo que vá a uma sessão de aconselhamento e que não se consiga exprimir, uma das dicas que nós podemos sempre dar ao cliente é escrever aquilo que ele sente. Escrever. Se ele nos quiser mostrar depois aquilo que escreveu, excelente, e nós conseguimos ter uma melhor noção daquilo que se passa. Mas se o próprio cliente escrever e deixar que a emoção passe para o papel,
é mais fácil depois ele conseguir nos transmitir aquilo que se passa e o que é que nós podemos fazer para o ajudar. Sem dúvida, né? Também é uma boa técnica, mesmo mesmo a nível pessoal, que podemos também tentar, mesmo quando não temos ninguém com quem conversar, poder exprimir também no papel aquilo que sentimos, e lá está, procurar ajuda é fundamental, é o primeiro Fundamental. passo e é importantíssimo, e tem que existir, porque se não existir este primeiro passo para quebrar este ciclo negativo, este ciclo vicioso, a verdade é que ele nunca se vai quebrar, porque ele vai levar sempre o mal ao mal e vamos continuar nesta esfera negativa. Então, para conseguirmos quebrar, temos que fazer aqui algo que quebre tudo isto. Como, por exemplo, pedir ajuda, não é? Isto já pode ser uma forma de quebrar este ciclo e de poder começar a iniciar aos poucos um ciclo virtuoso, a um ciclo positivo que nos leve, de facto, a cada vez nos sentirmos melhor, a cada vez nos sentirmos mais positivos, a vermos a vida de outro prisma, que só isso às vezes já muda, ou deixar de ver só a árvore, passar a ver a floresta, já muda tudo na nossa vida, muitas das vezes. Portanto, procurar ajuda é fundamental. A ajuda é fundamental. Pedir ajuda, tentar falar com alguém, pode ser um desconhecido. Nós sabemos há várias linhas de apoio que as pessoas podem utilizar quando estão deprimidas, quando precisam de falar. Há algumas linhas de apoio. Também, hoje em dia, também se encontram vários grupos de ajuda no Facebook e tudo mais, que são grupos em que as pessoas podem sem estar a serem vistas, a serem julgadas, podem escrever aquilo que precisam, desabafar, ou podem pedir ajuda a uma das pessoas para, se alguém tem mais alguma partilha do género, para partilharem, para trocarem experiências, para perceberem que não estão sozinhas, para Sim. perceberem que o mundo funciona assim, mas que há maneira de conseguirmos ultrapassar certas coisas e embora haja, eu costumo dizer que há muito egoísmo por aí, também há outras pessoas que gostam de ajudar e nós conseguirmos pedir ajuda já é um passo, mesmo que aquela pessoa não nos consiga ajudar, pode nos aconselhar alguma coisa ou outra pessoa com quem falar. E eu acho que cada vez mais nós temos que o fazer, temos que pedir ajuda, temos que ter noção que se necessitamos de ajuda, temos que a pedir, porque se não formos nós a tratar de nós, quem é que vai tratar, não é? É mesmo assim. Exatamente, é mesmo isso, não é? Então fica aqui mesmo esta questão de que é importante dar o primeiro passo e pedir ajuda. Aqui a aromaterapia pode ser uma excelente ferramenta para começar a trabalhar tudo isto em nós mesmos, para nos começarmos a sentir melhor, começarmos a perceber o que é que pode funcionar connosco em determinados momentos do dia, o que é que podemos utilizar para contrariar determinadas emoções, determinados sentimentos que vamos tendo ao longo do nosso dia, conforme vamos estando com várias variáveis que vão acontecendo, não é? Porque os dias não É, são todos iguais, os momentos não são todos iguais, há dias não. piores no trabalho, há dias melhores, e perceber como lidar com tudo isso, no nosso caso em específico. E nós aqui demos, principalmente tu deste aqui imensas dicas, imensos óleos essenciais que podem ser utilizados, mas também é importante ficar aqui a ideia de que a solução não está só no óleo essencial, não é? O óleo essencial é uma ferramenta brutal, podia mesmo dizer desta forma, porque de facto é uma grande ferramenta que nós podemos ter ao nosso alcance, dentro de nossas casas, todas as famílias podem usar. A realidade é que devemos de usar da melhor forma possível, que funcione o mais rápido possível também para aquilo que Exato. nós precisamos. Então, poder ter aqui este apoio de alguém que nos oriente nesse sentido, sem dúvida alguma que faz toda a diferença, não é? E o facto de nós termos um óleo não significa que esse óleo seja o certo para aquilo que nós precisamos. Eu, por exemplo, sei do caso de uma pessoa que tem um trauma relacionado com a camomila romana, o cheiro da camomila romana. Ou seja,
os aromas despertam-nos emoções, não é? O nosso sistema límbico vai relacionar os aromas com situações passadas, com várias coisas, e nem todos os aromas funcionam para todas as pessoas. Há pessoas que não aguentam certos cheiros, há pessoas que um cheiro o faz lembrar, por exemplo, o cipreste. Há muita gente que o cheiro do cipreste lembra o cemitério, não é? Porque É os normal, ciprestes, é normal. pronto. Mas temos que ir trabalhando os cheiros aos poucos. Às vezes a pessoa não aceita aquele cheiro, mas se nós fizermos a diluição um bocadinho mais alta, se em vez de fazermos com 10 gotas, começarmos com 4 ou 5, a pessoa já vai aceitando o cheiro. O cipreste, por exemplo, é um ótimo óleo para o medo. Até mesmo para crianças que tenham problemas para dormir e que tenham terrores noturnos, por exemplo, é um dos óleos que nos pode ajudar. E a verdade é que os aromas não funcionam igual para todas as pessoas. Nós temos que ter isso em consciência e não acharmos que, pronto, eu tenho ali uma lavanda, digamos assim. Há pessoas que a lavanda é dos óleos essenciais mais usados e tem ótimos resultados, mas nem toda a gente consegue usar a lavanda. Pronto. E então essa também é uma parte muito, muito importante, a aceitação dos aromas por parte do cliente, se é aquele aroma mesmo que pode funcionar para aquele cliente. Sim, mesmo porque pode, muitas das vezes as pessoas rejeitam o óleo essencial, porque de facto era isso que estavas a dizer agora, porque vai despoltar determinadas reações a nível da memória, reações emocionais que as pessoas muitas das vezes nem conseguem compreender. E isso vai ser complicado, e então a maioria das vezes nós fazemos é rejeitar, não é? E não conseguimos perceber o porquê. Começamos a associar ao cheiro, vamos dizer que é do cheiro, não gosto deste cheiro, mas não conseguimos associar muito bem o porquê. E às vezes isto acontece também porque ainda não estamos preparados para lidar com aquela situação. Exatamente. Então temos que ir um bocadinho mais lá atrás e tentar perceber bem, se ainda não estás preparado para isto, poderás estar preparado para outra situação, Mais tarde. poder fazer aqui o ajuste, não é? E isto é Exatamente. importantíssimo, e ter alguém de fora, como o aromaterapeuta, que percebe os óleos essenciais, percebe estes ajustes possíveis e percebe também todas as contraindicações, porque agora estamos aqui a falar de questões de memórias e questões de reações, mas a verdade é que também podem existir contraindicações. Claro que E sim. podemos até querer muito usar aquele óleo essencial, mas não podemos, porque temos alguma patologia que não nos permite utilizar, ou alguma medicação, e é importante ter aqui alguém que nos guie neste sentido e que nos diga, ok, ainda não estás preparado para trabalhar esta emoção, então vamos começar por outra. E ir aos poucos lidando com estas pedrinhas que nos estão a bloquear o caminho, para que possamos viver melhor, para que possamos viver bem, para podermos aceitar também determinadas situações que nos acontecem, muitas das vezes até para aceitar o luto, que é tão difícil para tantas pessoas. Sim. E Sim, que a aromaterapia pode, de facto, ter aqui um pode. grande papel, não é? E sei que existem aqui muitas questões que nós podemos, de facto, prevenir, e por isso é que eu trouxe mesmo este tema aqui, trouxe-te a ti também, para falarmos deste tema, porque é mesmo isto, é nós conseguirmos perceber que existe quem nos possa ajudar nesta prevenção, quem nos possa ajudar neste caminho, para prevenir estados mais complicados, para prevenir Exato. muitas vezes depressões profundas, isolamentos profundos, e infelizmente situações até às vezes bem piores do que isso. Claro. Portanto, existe aqui um caminho a percorrer que pode ser guiado, não é? Na realidade. O luto é um dos casos que nós muitas vezes tentamos ignorar. Às vezes passam-se anos e anos e nós não temos aquela situação resolvida, ultrapassada de alguma maneira, e muitos problemas às vezes a nível emocional. Quando vamos desenrolando
vai muitas vezes parar no luto que não foi feito devidamente na pessoa que ainda não ultrapassou aquela morte, e há óleos essenciais ótimos para nos ajudarem nesse sentido. A lavanda junto com o incenso são dos óleos também muito usados para nós conseguirmos ultrapassar esse tipo de situação. Claro, tem sempre que ser avaliado, até a situação, e para isso é que nós aromaterapeutas também estamos aqui, para conseguirmos chegar às causas e conseguirmos aconselhar o melhor óleo, ou não, porque pode não ser possível, mas nós conseguimos fazer essa avaliação e ajudar a pessoa o melhor que conseguimos e o melhor que podemos. É para isso que nós cá estamos. É fazer este caminho em conjunto, não é? Não é deixar ninguém fazê-lo sozinho, porque mesmo tendo todos os óleos essenciais em casa, fazer este caminho sozinho nem sempre é tão fácil quanto isso, não é? Não é evidente, não, porque lá está, estar de fora, temos uma perspectiva totalmente diferente de quem está a sentir aquele problema, aquela situação, Sempre, e não consegue sair daquele ciclo vicioso sem a ajuda de alguém, e sem dúvida alguma que às vezes conseguimos e está tudo bem, e ainda bem, mas outras vezes não, e precisamos mesmo de alguém que nos guie, que faça este caminho connosco, que vamos aqui, lá está, começar por uma pontinha e acabar na outra, e ir libertando pontinho a pontinho, desbloqueando situação a situação, para chegar àquela principal causa que estava ali, que estava a impedir tudo o resto, muitas das vezes, está-nos a impedir de ser felizes, está-nos a impedir-nos de viver a nossa vida, de ter o trabalho de tudo, que queremos, de aproveitar o dia a dia, que é o que nós todos devemos fazer. Não é fácil, ninguém diz que é fácil, mas nós estamos aqui para alguma coisa, não é para passarmos só pela tristeza, pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. Estamos aqui para mais, por isso há de haver algum tipo de solução para nos ajudar, nem que seja a equilibrar e a sentirmos harmonizados, que é muito importante. Sem dúvida alguma, não é? E esta é a grande mensagem deste episódio, é mesmo isto, é percebermos que existem soluções que nos podem ajudar, que existe possibilidade de prevenir chegar a este ponto, mas que também, se lá estivermos, também ainda podemos pedir ajuda, e vamos tentar pedir ajuda enquanto ainda é possível, não é? Para não entrarmos às vezes em estados bastante mais complicados, de medicações bastante mais complicadas, em que já não é muito possível ajudar a 100%, devido a interações medicamentosas, ou devido mesmo a outras questões mais de foro psiquiátrico, que muitas das vezes impede aqui a utilização dos óleos essenciais. Portanto, é pedir ajuda, é perceber como fazer isto, como ter este autocuidado também, porque o aromaterapeuta também ajuda muito nisso, ensina a utilizar corretamente no momento certo, a explicar, ok, é assim que deves fazer neste momento, vê como é que te sentes, percebe se funciona, se não funciona, Exatamente. experimentamos outros se for necessário, vamos aqui fazer este caminho em conjunto, não é? É mesmo isto, o caminho da prevenção emocional, e claramente aqui dos ciclos viciosos que possam existir dentro das nossas emoções, para nos libertarmos disto e para vivermos melhor, simplesmente. É o que é para isso que nós aqui estamos, para nos ajudar uns aos outros. Não estamos todos no mesmo barco, cada um tem os seus problemas, o que importa mesmo é nós pedirmos ajuda, termos alguém do outro lado que nos apoie e que nos aconselhe o melhor possível, e é isso que nós, aromaterapeutas, gostamos de fazer. Eu falo por mim, é uma das partes que me toca mais, e eu estou aqui para dar a mão da mesma maneira como tu estás para dar a mão a quem precisar. Sim, é mesmo isso. E era mesmo isso que eu te ia perguntar, não é? Aqui a título final do nosso episódio, onde é que as pessoas te podem acompanhar, contactar-te, seguir o teu trabalho, porque tu também estás nas redes sociais, também partilhas dicas nas redes sociais, e pode ser uma forma de perceberem de como começar a integrar isto nas vossas vidas, de como é que podem trabalhar com a Sara, e como é que podem aqui de facto ter alguém ao vosso lado que está aqui empenhadíssimo a ajudar as pessoas na prevenção emocional, e aqui em específico na área emocional, que é a Sara. Portanto, Sara, onde é que podemos encontrar? Explica-nos.
Pronto, é principalmente nas redes sociais. Eu tenho a página tanto de Facebook como de Instagram, que é a Blending Nature Aromoterapia, e têm os meus contactos lá, podem me contactar, seja até mesmo por telefone, ou seja mesmo por mensagem, que eu sempre estou disponível. Posso não responder imediatamente, porque todos temos as nossas coisas, não é? Outros compromissos, mas eu não deixo de responder e estou aqui para ajudar naquilo que puder. Que bom, que bom, que bom. É mesmo bom saber que temos pessoas disponíveis para poderem ajudar nestas situações tão importantes. E também gostava de deixar aqui só em nota final de que isto é válido para qualquer idade. Não estamos a falar só de pessoas da terceira idade, não estamos a falar só de adultos, estamos a falar muitas das vezes de jovens, de adolescentes e até mesmo de crianças. Que de facto podem ter aqui o apoio, dar uma terapia a nível emocional para ajudar em imensas situações. É muito importante nós não descurarmos certas situações com as crianças, porque elas têm tendência cada vez a evoluir negativamente, e depois é sempre mais difícil de trabalhar. Por Sem isso, dúvida. a nível das crianças é muito importante começarmos logo de cedo. Ok, ok, boa. Mesmo, é mesmo isso, é mesmo isso. É o quanto mais cedo melhor, começarmos mais cedo, quanto mais cedo entrarmos em ciclos virtuosos, melhor, porque cada vez Exato. mais estamos dentro desta esfera positiva. Se começamos logo desde pequeninos a entrar em ciclos viciosos e aqui em questões negativas, muito provavelmente elas vão se exacerbar a cada ano que passa, a cada momento que surge, a cada Sempre. dificuldade que volta, cada vez vamos começar a ver o mundo cada vez mais negro, não é? Porque depois já começa a ser aqui um problema que começa a desenvolver-se com o passar dos anos. Então, se pudermos quebrar o mais rápido possível estes ciclos negativos e passarmos aos ciclos positivos, sem dúvida alguma é o ideal. E pronto, e também estás aqui, também só mesmo para ficar esta nota, também trabalhas com todo tipo de públicos dentro desta área Sim. emocional, para quem precisar de ajuda também neste E apoio. os meus aconselhamentos começam por conseguir chegar à pessoa e para pôr a pessoa à vontade. Isso é muito importante, porque eu percebo que as pessoas não chegam logo com vontade de falar, e pronto, está tudo bem. Com o tempo nós conseguimos dar a volta. E é para isso que nós estamos aqui, e é Sim. para isso que eu estou aqui. Sem dúvida alguma. Sara, muito, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua Obrigada eu. disponibilidade e pelas tuas partilhas. Tenho a certeza absoluta que vai ajudar imensas pessoas a perceberem que de facto podem começar a utilizar a aromaterapia com todas as dicas que tu deste aqui a nível de suporte emocional, mas que sem dúvida poderão contar contigo também para acompanhá-las neste Sim. processo. Isso ainda é mais importante, a meu ver, pelo menos. E Portanto, peçam ajuda, principalmente. É isso que eu aconselho. Peçam ajuda, porque há sempre alguém que dá a mão. é E verdade. acho isso fundamental, e também se passou comigo, e foi o que me ajudou a ultrapassar certas situações. Por isso, não deixem evoluir as coisas, atuem, peçam ajuda. Sem dúvida, aqui a mensagem principal. Muito Hum, obrigada, Sara, muito, muito obrigada Obrigada por eu. estar aqui connosco, por partilhares tudo connosco e digo a todas as pessoas que possam estar a ouvir este podcast, até o próximo episódio.